mas a profissão te leva para uma vida que você quer? Tá todo mundo meio que procurando um foco na vida que vai definir todos os outros. Olha que bonitinho, fiz um tracinho verde, fiz um negocinho amarelo. É legal a gente trazer um pouco sobre a gente, né? Talvez. Enfim, eu acho que sim, eu gosto, eu sou curiosa, eu gosto de saber da vida dos outros. Mas quem é você? Mas o que você quer pra sua vida? O que você imagina? Porque beleza, profissão é profissão. Em que momento da vida todo mundo recebeu um papel de instrução e eu não? Ah, hoje tá abaixado. Geralmente a minha cadeira tá assim, ó, meio tipo, mãos ao alto. Não sei se dá pra ver. Hoje tava abaixado já, então vamos deixar abaixadinho pra ficar mais bonitinho o vídeo, né? Que aqui a gente é quarta sem ensaio, mas a gente tem que deixar bonitinho, né? Porque não tem ensaio que vai ficar feio, não é mesmo? É... Bom, gente, oi, né? Tudo bom com vocês? Hoje é quarta-feira, dia de Copa, dia de torcer, de gritar muito, né? Hoje é Brasil contra a Escócia, então, enfim, já fiz até minha maquiagem aqui, ó. Deixa eu tentar chegar um pouco mais perto. Olha que bonitinho, fiz um tracinho verde, fiz um negocinho amarelo. Não sou maquiadora, mas a gente tenta, né? A gente vai criando ali uma ideia, vai criando alguma coisa para poder conseguir torcer, para conseguir acreditar que a gente vai ganhar, né? Esse ano é que só vem. Hoje eu vou falar um pouco sobre a crise dos 20. Eu já tinha começado esse vídeo antes, tá, gente? Eu vou ser muito sincera aqui com vocês, porque o nome desse quadro é Quarta Sem Ensaio. A ideia é justamente eu não ter ensaiado antes, eu não ter uma estrutura de roteiro. Então, hoje trouxe aqui só um papelzinho com algumas anotações dos assuntos que a gente vai ter no vídeo, mas eu não tenho um roteiro, então eu não vou mentir para vocês. Eu comecei esse vídeo antes, só que eu falei tanta coisa em tão pouco tempo, que eu falei, cara, vai ficar muito confuso, ninguém vai querer assistir esse vídeo, e aí eu decidi que eu vou gravar novamente, tá? Então você finge que você não sabe disso, aí eu finge que eu também não sei, mas enfim. Provavelmente em algum momento eu vou estar me embolando e me bananando toda de novo, porque eu sou essa pessoa, mas tá tudo bem. Vamos falar sobre a crise dos 20 e poucos anos, né? Inclusive, gente, eu estou com 23 anos, acho legal eu dar essa introdução aqui para vocês um pouco sobre mim, né? Porque eu acho que quando a gente vai falar de um assunto tão interno, tão reflexivo, é legal a gente trazer um pouco sobre a gente, né? Talvez. Enfim, eu acho que sim, eu gosto, eu sou curiosa, eu gosto de saber da vida dos outros, então eu acredito que você também goste. Vou te falar um pouco sobre mim. Meu nome é Ana Carolina, eu tenho 23 anos, moro em São Paulo e com 23 anos, gente, eu comecei a trabalhar desde os 16. Então, fazendo uma conta rápida aqui, eu já tô há um tempinho no mercado, né? Então, eu tô ali há uns 6, 7 anos no mercado, por aí. É, mais ou menos isso. Eu comecei a minha vida sendo empreendedora, né, assim, no mundo ali com os meus 16 anos, eu comecei a vender trufas e balas na rua para poder conseguir um dinheirinho. E aí nisso, com 16 anos, eu estava finalizando um curso técnico de TI, o que para mim já não tem sentido porque eu nunca gostei muito de computador, nunca gostei muito de tecnologia. Hoje em dia tudo isso mudou um pouco na minha cabeça, mas ainda assim eu nunca fui uma pessoa de, nossa, a super pessoa de mexer em rede social, antes de marketing, gente, imagina, eu não fazia nada disso. Mas tá bom, tava me formando ali, me formei como técnica, e aí com 17 anos, eu entrei mais ainda no mercado de trabalho, porque eu comecei a ser jovem aprendiz, então já tinha carteira de trabalho assinada ali, e entrei numa faculdade estadual na época de informática para gestão de negócios. Gente, nada a ver comigo, tá? Papo de um daiá, como muita gente diz, não tinha nada a ver. Eu não gostava de TI, eu também na época não era muito fã de administração, então eu ficava muito perdida, porque era literalmente essas matérias que eu tinha. E aí, por fim, eu falei, quer saber? Com 1 ano e meio de curso, o curso tinha 3 anos, mas com 1 ano e meio, ou seja, na metade do curso, eu falei, chega, vou para outro curso, comecei a fazer automação industrial. E aí, gente, foi só ladeira abaixo, porque eu saí da faculdade de TI e também saí do meu serviço, que na época acabou o meu contrato, né? Então eu acabei saindo do meu serviço de jovem aprendiz, eu era vendedora. Passei a trabalhar em outra empresa, mais no setor de RH, fazendo um curso de automação industrial. É perfeito, né? Pra você deixar a pessoa biruta mesmo, maluca. Enfim,
Na época que eu entrei em automação industrial, eu ficava, não, eu vou me encontrar quando eu fizer engenharia, porque a automação industrial é um tecnólogo. Quando eu entrar em engenharia, aí eu vou ser o auge, entendeu? Que eu vou bater no peito e vou falar, sou engenheira. Beleza, fui, né, lutei, até que eu consegui fazer, na época, a automação industrial eu fazia na Federal. Aí eu consegui uma bolsa numa faculdade de engenharia. Acho que primeiro eu fiz a DS. Ah, enfim, primeiro eu fui para o TI, depois eu fui para engenharia. Por fim, eu comecei a fazer engenharia de computação, da computação. Trabalhei 1 ano no setor de engenharia de automação na área de engenharia mesmo. Então, eu trabalhava como assistente de projetos. Vi que não gostava da área, vi que eu não era tão assim, tipo assim, era uma área que eu amava, mas não tinha sentido com o que eu queria da vida. E aí foi o primeiro momento ali com os meus 20 anos, meus 19, com 19 anos, gente, pelo amor de Deus, eu entrei no mercado de trabalho com 17. Com 20, eu já tinha passado por diversas áreas, porque como eu falei, eu já tinha sido vendedora, assistente num escritório que eu trabalhava como RH também. Já tinha trabalhado atendendo telefone, eu já fui telemarketing, né? Eu fiquei pouquíssimo tempo, mas eu trabalhei com telemarketing. E em relação a faculdades, eu já tinha passado por pelo menos 4 faculdades, porque eu já tinha feito análise e desenvolvimento de sistema, já tinha feito informática para gestão de negócios, já tinha feito automação industrial. Nenhuma eu concluí, tá, gente? Eu iniciei os cursos, fiquei um tempo, ou um semestre ou um pouco mais, e pulava. E estava cursando engenharia. E aí foi o primeiro momento da minha vida que eu falei assim, tá, mas e se isso aqui não tiver sentido com o que eu quero pra minha vida? E aí foi quando eu comecei a fazer terapia também. Então a psicóloga me questionou, mas quem é você? Mas o que você quer pra sua vida? O que você imagina? Porque beleza, profissão é profissão, mas a profissão te leva pra uma vida que você quer? Você já parou pra sonhar com a tua vida, com o que você quer conquistar? Com quem você é internamente? E gente, isso aí me bastou pra eu começar a enlouquecer, e desde então eu acho que eu só tô pirando um pouco mais, enfim. Eu larguei tudo, tudo na minha vida era voltado para a área de exatas, né? Porque como eu falei, eu trabalhava com engenharia, estudava engenharia, do nada eu falei, dane-se, vou fazer publicidade e propaganda. Comecei o curso de publicidade, hoje estou no meio do curso de publicidade e propaganda e finalizei, né? Estou em processo de finalização, graças a Deus, de marketing. E trabalho há 2 anos e 2 meses, mais ou menos, como empreendedora. Já atuei dentro do marketing com diversas áreas, como videomaker mobile, como social media, como estrategista, como criadora de identidade visual, designer. Gente, tudo que vocês imaginarem eu já fiz dentro do marketing, eu já tentei. Ah, é analista de mercado, né? De inteligência de mercado, já fiz também, já estudei sobre growth, já estudei sobre. Gente, tudo que vocês imaginarem, eu fui tentando enfiar ali, porque eu queria ver o que eu gostava ou não, porque foi quando eu comecei essa loucura de preciso me encontrar, de alguma forma. E, cara, é muito louco, né? Porque assim, eu não sei você que tá assistindo, mas eu acho que a maioria das pessoas que eu já conversei, que tem essa faixa de idade aí, que é umas 20, 23, 24 anos, até os 30, tá todo mundo meio que procurando um foco na vida que vai definir todos os outros. E na grande maioria das vezes a gente vai focar no quê? Na profissão, não é mesmo? Porque a profissão é o que vai dar o dinheiro pra gente conseguir fazer todas as outras coisas. E aí eu sempre vejo que as pessoas, assim como eu, sempre focaram muito no se eu não achar uma profissão que me faça feliz, eu não vou ter um norte, eu não vou ter o que fazer, eu não posso ser uma pessoa instável, né? Porque todo mundo tem essa pressão pela estabilidade, de você é muito novo, você precisa planejar o seu futuro, porque olha isso, olha aquilo, aí vem os exemplos, né? Aí vem a família. Ó, você viu fulano? Fulano é um acabado, é um fracassado, você não pode ser igual ele. Aí vem a gente com as nossas questões internas e a gente começa a se questionar, cara, em que momento da vida todo mundo recebeu um papel de instrução e eu não? Será que é naqueles dias que a gente faltou na escola, que todo mundo brincava, falava, quando você nunca falta na escola, quando você falta o povo vai na Disney? Será que em algum momento desses que alguém foi na Disney,
pegaram papel de instrução com o Mickey, o que aconteceu, né? E aí eu sempre fiquei me questionando. E eu acho que é muito interessante a gente começar o ponto daqui para vocês entenderem um pouco o quão louca eu sou, né? Um pouquinho da minha birutagem. Se você me chamar de doida, eu vou ficar puta, tá? Não me chama, não. Mas enfim, um pouco desse turbilhão de coisas que Ana Caroline é aqui. A pessoa que vos fala é meio biruta, mas tá tudo bem. E aí eu sempre me questionei. Realmente, como eu falei aqui, aonde que as pessoas pegaram as instruções para chegar na vida, né? Para ir lá, fazer uma profissão. Às vezes eu olhava as pessoas, pô, tem gente que com 16 anos sabe o que vai fazer pro resto da vida e a pessoa começa a faculdade, termina a faculdade, faz tudo, trabalha na área pro resto da vida, morre feliz e eu fico, gente, como que você chegou nessa conclusão do que você gosta? Tão novo, né? E já tem muita gente, que são as pessoas que eu costumo conversar, que são pessoas que para mim são mais normais, então deve ser você que tá aí do outro lado também. Muito prazer, a gente é normal, olha que legal, né? São as pessoas que começam um curso, mas às vezes não se identifica por completo. São pessoas que muitas das vezes até vão concluir esse curso, não vão ser birutas que nem eu, que vão ficar pulando de curso em curso, mas vão ficar meio que naquela, cara, será que isso aqui realmente me define como pessoa? São pessoas que já começam a se questionar se profissão realmente é tudo isso na nossa vida ou não. E eu sempre me questionei sobre isso, até que hoje, né, quando eu fui pesquisar um pouco para falar sobre esse tema, eu descobri um termo muito legal dentro da psicologia, que se chama adultez emergente. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Inclusive, vou deixar aqui embaixo o artigo que eu usei como base para falar desse tema aqui com vocês, né? Porque eu acho que é interessante a gente ter essa base científica mesmo, porque eu acho que não tem sentido a gente falar de um tema tão sério sem nada para falar, sem pauta nenhuma. Então, assim, eu sou meio maluca, mas eu pesquiso um pouquinho das coisas. E eu vou ler aqui para não dar margem ao erro. A adultez emergente, ela fala sobre essa geração que trabalha ali dos 18, que trabalha não, né? Mas trabalha ali com essa margem de idade, de 18 até uns 29 anos, mais ou menos, que é quando a gente começa a passar da fase adulto para do adolescente para o jovem adulto, para o adulto, onde você começa a ter que lidar com várias responsabilidades, começa a ter que lidar com tudo que você vai ter que fazer na sua vida, então você precisa lidar com a sua profissão, com os seus estudos para essa profissão, com um trabalho que muitas das vezes muitas pessoas vão ter que trabalhar enquanto se profissionalizam, mesmo que seja um trabalho completamente aleatório e longe da ideia do que você quer fazer. Então, muita gente entra para trabalhar, às vezes, em mercado, em loja, em coisas assim que em tese você não precisa ter um ensino superior para fazer, só para você conseguir se bancar para estar nesse ensino superior, né? E aí você tem que lidar com essas coisas. Muitas das vezes você vai ter que começar a lidar com a pressão de todo mundo olhando para você e falando: cadê? Você não vai construir sua família? Você não vai ir morar numa casa sua? Por que você não compra um apartamento? Por que você não compra um carro? Ah, por que você não sai? Ah, nossa, mas você só estuda, você não vê ninguém. E aí começam vários questionamentos, várias coisas, juntamente com uma coisa interna. Então, é um momento muito complexo, né? É um momento que dentro da psicologia, inclusive esse artigo que eu vou colocar para vocês, eles falam que é um momento de criação de identidade pessoal e social, onde a pessoa começa a buscar o seu autoconceito. E aí esse autoconceito seria justamente esse quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? E é justamente sobre esses pontos que eu gostaria de comentar com vocês, porque eu acho que a gente sempre se questiona muito. Por exemplo, primeiro a gente se questiona sobre que curso que a gente quer fazer, porque a gente acha que o curso vai definir a gente como pessoa. Aí, às vezes, no meio do curso você não se identifica mais, mas você continua, porque você não quer desistir, já que tem aquela pressão das pessoas te falando que você não pode desistir. E não são pessoas qualquer. Na maioria das vezes, são pessoas que fazem parte do seu dia a dia e que você quer, de toda forma, deixar essas pessoas felizes. E aí, em algum momento também, você começa a se questionar se você está feliz deixando essas pessoas felizes. E se não era melhor você deixar, às vezes, essas pessoas um pouco mais frustradas para que você não fique frustrado. E aí você tem que arrumar um equilíbrio dessas coisas. Ao mesmo tempo que você tem que lidar agora com novas responsabilidades. Então você vai ter que trabalhar, você não pode faltar no trabalho, você não pode simplesmente
um belo dia acordar e falar, poxa, não quero mais trabalhar, porque você não vai ter mais dinheiro e você precisa se bancar, e às vezes você não vai ter um apoio de alguém que vai te ajudar, então você não pode simplesmente ficar sem esse dinheiro. Então, são vários questionamentos que acontecem de uma vez. De uma vez você vira adulto, de uma vez jogam no seu colo ali e falam, ó, agora você é adulto, parabéns, você pode ser preso, primeiramente. Segundamente, você tem que ser responsável para cuidar da sua vida. E terceiro, se vira, né? A partir de agora, você vai ter que aprender a viver. E muitas das vezes a gente não tá pronto para isso. Tem muita gente que vai morar sozinha, às vezes não sabe fazer comida, não sabe limpar a casa, não sabe fazer nada. E aí a pessoa vai morar sozinha, ela não tem noção de que, poxa, você vai ter que ter ali uma rotina de cuidados com a sua casa para que ela não, né, não fique podre, para que as coisas não fiquem horríveis e você não consiga viver nela. Você vai ter que ter essa organização. Você vai ter que ter agora uma ideia de quem que você é, quem que você está se tornando. Então, você começa a analisar as pessoas que você está vendo na sua vida. Então, não sei se essa parte ficou clara, mas seria tipo assim, por exemplo, como é que eu poderia dizer? Você muda os seus ideais, né? Então você começa. Eu achei que ficou um pouco confusa essa parte. Não sei se eu deixo, não, mas enfim. Depois disso, né? Depois de você ter que passar por todo esse processo de ter que lidar com as responsabilidades, com você morar sozinho, com você fazer as coisas, você provavelmente vai também estar num momento onde você vai se questionar dos seus valores. Então, antes os seus valores eram cópias, eram roteirizados. Muitas das vezes a gente vive até os 16, 17 anos com alguém mandando na gente, com alguém falando, não anda com tal pessoa, não faz tal coisa, isso aqui é sobre isso, então, sei lá, não sei, gente. Sei lá, e roupas assim são ruins por causa disso. Fazer tal coisa é ruim por causa daquilo. E quando você começa a morar na sua casa, fazendo as suas coisas, são novas regras, são novos valores. As coisas mudam. E aí você começa a rever vários conceitos, começa a rever várias coisas. Então, assim, vou dar um exemplo aqui. Como eu falei antes, para mim a profissão era tudo. A profissão me definia como pessoa. E em vários momentos da minha vida, eu chegava numa roda de conversa e a primeira pergunta que eu fazia era: o que que você faz da vida? Né? O que que você trabalha? Qual é a sua profissão? E para mim isso era o auge da conversa. Isso era uma conversa muito boa. E aí, conforme eu fui vendo, fui saindo um pouco da minha bolha, porque eu comecei a também tentar entender se estava todo mundo nesse pé de entender tudo ou se não. Eu comecei a entrar em rodas de conversa de pessoas mais velhas ou de pessoas que estavam um pouquinho mais normais da cabeça, e as conversas eram qualquer outra menos de trabalho. Ninguém gostava de falar sobre trabalho porque ninguém fica feliz 100% com o trabalho. E aí já veio um ponto na minha cabeça. Eu falei, opa, peraí. Esses valores todos que eu coloquei na minha profissão já não tem mais tanto sentido. Toda essa ideia que eu criei em torno de uma profissão acabou. Não é só a profissão que eu tenho. A profissão é uma parte da minha vida. E o resto da Ana? Quem sou eu além da profissão? E aí foram mais questionamentos. Aí eu comecei a analisar, eu comecei a ouvir muita gente, né? Eu analisar mesmo as pessoas que estavam em volta de mim, que tinham o hábito de falar: nossa, eu sou uma pessoa muito boa. Nossa, como eu sou bom. Nossa, como eu sou foda. Nossa, como eu fiz isso e eu sou uma pessoa maravilhosa. E eu comecei a analisar o que que era bom ou não para mim. Porque para mim, pessoas boas não têm o hábito de se vangloriar falando que é uma pessoa boa. E eu comecei a me questionar, mas o que que é uma pessoa boa para mim? Eu sou uma pessoa boa? Eu adotei 2 gatinhos que não tinham lar e eu adotei eles, eu não comprei eles. Eu sou uma pessoa boa por conta disso ou não? Eu dou amor para 2 bichinhos, eu sou uma pessoa boa? Eu não bato em senhorzinho na rua, eu sou uma pessoa boa? Sabe assim, eu comecei a me questionar muitas coisas. E aí veio um ponto que eu acho que para mim foi o principal. Eu comecei a perceber que todos os meus questionamentos, as pessoas com mais de 30 anos ainda se fazem. As pessoas com mais de 40 anos ainda se fazem. E eu não sei se vocês estão chegando no mesmo ponto que eu, mas basicamente eu sempre tive muitas perguntas sobre a vida. Eu sempre achei que em algum momento, tipo assim, hoje eu tenho 23 anos, e eu jurava que com 23 anos eu ia ter muito mais maturidade, que a maturidade ela era sobre você não ter mais problemas, sobre você viver numa paz de espírito absurda, sobre você começar, tipo assim,
sabe? Nada mais tá ruim, nada, tudo você sabe solucionar, tudo você sabe resolver. Isso pra mim era uma coisa que envolvia maturidade. E de um tempo pra cá eu tenho visto que, no caso, maturidade é sobre você saber que existem perguntas que você nunca vai ter resposta. Sobre você saber a existência de todas as perguntas e simplesmente ignorar que você tem aquelas perguntas e só viver. No fundo, se você questionar todo mundo aí, se você começar a fazer esse mesmo, digamos que projeto, essa mesma ideia que eu fiz, de começar a falar com cada pessoa que você conhece que tem uma idade diferente e questionar sobre a vida, se essa pessoa ela tem uma grande certeza da vida ou se essa pessoa, né, ela vive no modo, como é que eu poderia dizer? Tinha até anotado uma palavra boa aqui, no modo improvisação, né? Você vai ver que a maioria das pessoas improvisam. Ninguém sabe exatamente o que está fazendo. A maioria das pessoas não estipulou, por exemplo, um ano para ter um filho. Mas tem muita gente que tem uma época que começa a fazer, né? Tem as tentantes que começam a ter filhos numa determinada idade, e eu tenho certeza que elas não chegaram numa conclusão, tipo, ai, agora é o ideal, ai, agora eu tenho tudo, então é o melhor momento. Não, às vezes ela só falou, pô, eu quero agora e eu vou fazer um filho, e é isso. Assim como tem muita gente que, por exemplo, nunca se programou para comprar um imóvel ou um carro, a pessoa só tinha um dinheiro guardado, falou, pô, eu vou ir lá, vou ver, vou começar a dar uma olhada, vou começar a entender. Né, eu tava até seguindo, tem uma moça que eu acompanho que ela é, acho que é a Aline alguma coisa, Aline T alguma coisa. Meu, ela é incrível. E uma vez ela comentou que ela nem estava, quando ela comprou o apartamento dela, ela nem estava à procura. Ela só saiu de casa, começou a entender sobre, começou a perguntar para os corretores como que funcionava, começou a entender como que funcionava todo aquele meio. E um belo dia ela voltou para casa e tinha comprado o apartamento. Então, assim, no fim das contas, tá todo mundo improvisando. Ninguém tem uma regra, ninguém tem um nossa, eu descobri o meu propósito 100% na vida, e aí agora eu vou correr atrás disso, e é isso, eu tenho uma lista de coisas que eu tenho que fazer. Cara, eu acho não. Por tudo que eu vejo, ninguém tem essa certeza. A gente finge que acredita, o outro finge que acredita, e a gente finge acreditar tanto que uma hora vira verdade, sabe? Então, às vezes, eu sei que é muito ruim essa idade dos 20 e poucos anos, que a gente fica muito confuso, que a gente sempre se questiona muito, mas para pensar e para lembrar que não existe uma regra. Ninguém te deu um livrinho, uma caderneta escrito, ó, tudo que você precisa fazer em todos os momentos, em quais meses do ano você vai fazer tal coisa, quem que você vai conhecer, que você vai casar. Não tem, gente, não tem regra para nada, nada. Pode ser que hoje a sua vida seja um caos e amanhã simplesmente as coisas você acorde e as coisas estejam diferentes. Assim como pode ser que você trabalhe por anos e simplesmente você não consiga aquilo que você quer, sabe? Então, assim, às vezes, se a gente não parar e só se questionar, tá bom, mas qual é a vida que eu quero nesse momento? Sabe, não daqui 5 anos, mas qual é a vida que eu desejo nesse momento? O que eu preciso fazer para chegar nessa vida? E tentar fazer o mínimo possível para chegar numa felicidade maior, sabe? Para ir entendendo que os processos são felizes, que as coisas não são tão, é, sabe, tão certinhas, tão sim, sim, não, não. As coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo. Eu sei que esse vídeo pode estar parecendo um tanto quanto doido. Eu vou deixar aqui para vocês também algumas newsletters que eu li esses dias que têm me ajudado bastante com essas confusões. Mas assim, basicamente, o ponto que eu quero chegar é que ninguém tem a resposta de tudo. A gente está numa crise, a gente está passando por momentos difíceis. Às vezes você está no início de uma faculdade e não sabe se aquilo é certo para você. E às vezes você está concluindo a faculdade e você também não sabe se aquilo é certo para você. Às vezes você está numa fase que você já concluiu a faculdade, já tem uma pós na área, já trabalha com isso há anos e você está se questionando se aquilo é certo para você. Porque não existe uma coisa específica feita para nós. Sabe, eu acho que tem coisas que a gente vai se adaptar mais, mas tem coisas que a gente realmente não vai aceitar e pronto. Né? Eu vejo muita gente falando que, por exemplo, tudo na vida tem um lado bom e o lado ruim. E eu sempre levei isso para minha vida como uma certeza, porque tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Às vezes você vai falar, poxa, Ana, não existe
a possibilidade da fase que eu estou passando ter uma coisa boa. E, cara, por incrível que pareça, eu já passei por inúmeras coisas péssimas, horríveis, horrendas, assim. Todas passam e todas você vai olhar para trás, e se você procurar muito bem, você vai achar alguma coisa que você aprendeu nesse meio que fez você ser a pessoa que você é hoje. E por mais que a gente olhe e fale, cara, eu não queria ser a pessoa que eu sou hoje, eu queria mudar, eu queria, sabe, só para não ter que passar por isso, cara, ainda assim você vai achar e você vai se sentir um pouco levemente confortável pelo que você passou, para que hoje você seja a pessoa que você é. Na hora que você tá passando pela coisa ruim, gente, não existe nada nessa vida que vai te ser um ombro amigo. Eu sei, eu já passei por muita coisa ruim que, tipo assim, cara, no momento, nada deixava eu feliz. Nada me deixava, tipo assim, pô, isso aqui é um abraço, isso aqui é um conforto. E eu sei disso porque eu passei por muita coisa ruim. Eu já tive que acordar muito cedo para ir trabalhar, eu já tive que pegar 2, 3 ônibus para chegar no serviço e ser humilhada. Eu já tive que passar por muita coisa. Então, eu não estou falando numa posição de, sei lá, menininha que vive numa casa linda. Não, eu vivo numa kitnet, 20 metros quadrados, não sou uma pessoa perfeita, tenho marca de acne no rosto porque não consegui fazer procedimento, sou uma pessoa normal como qualquer outra, preciso andar muitas das vezes para chegar no lugar que eu quero porque eu não tenho um carro ainda. Então, assim, a questão da vida é justamente você não se apavorar com todos os questionamentos que você tem na cabeça, entende? Eu acho que de uns tempos pra cá eu tenho procurado muito sobre isso. Eu procurei em filmes, eu procurei em livros, eu procurei solução e resposta para muita coisa que não chegou ainda para mim. E eu acredito que tem muita coisa que eu não vou ter a solução e a resposta, mas eu posso te dizer com praticamente 100% de certeza que quando você começa a falar, meu, tá bom, a vida é um improviso e a gente tem que se virar. Sabe aquela questão que o povo tava falando esses dias? Já, quanto mais virão você for, quanto mais você der um jeito, melhor você é como pessoa, mais você consegue viver. Muita gente tem falado sobre isso, e é verdade. Quanto mais você souber improvisar, mais você consegue viver feliz, mais você consegue se sentir bem, porque você começa a entender que a vida não tem regra. A vida, você vai construir toda uma rotina e amanhã pode tudo mudar, pode tudo acontecer. Eu vi uma moça no ano passado que a história dela me comoveu bastante, eu já seguia ela há algum tempo, mas quando isso aconteceu, tipo, várias coisas aconteceram na vida dela de uma vez. E eu lembro que em pouco tempo, eu acho que em menos de 6 meses, eu não vou falar com tanta certeza assim do tempo, mas enfim, ela finalizou um relacionamento, ela perdeu uma conta que tinha 100 mil seguidores, e aí ela simplesmente perdeu essa conta e teve que criar uma do zero, e aí alguns parceiros e coisas desse tipo fecharam ali as parcerias com ela por conta disso. Além disso, ela ainda quebrou o pé, né, num acidente que ela teve ali. E ela falou, gente, o quanto as coisas mudam. Na mesma semana que ela quebrou o pé, ou era no mesmo mês, acho que foi na mesma semana, ela tinha uma maratona para fazer no Rio de Janeiro e ela mora acho que no Paraná. E ela teve que desistir da maratona, ela ficou super triste, porque, enfim, além de tudo, além da dor, além da cirurgia, além de tudo que ela teve que passar, ela ainda teve que desistir de um sonho que ela tinha naquele momento. Ela tinha acabado de perder o relacionamento, então, assim, tinha pouco tempo, né, que ela tinha perdido o relacionamento, então também. Gente, imagina o caos. E aí, basicamente, ela falava o tempo inteiro sobre o quanto as coisas mudam sem a gente perceber que as coisas mudam. A gente não tem o domínio das coisas que acontecem, a gente não tem o controle de tudo que acontece, a gente não tem controle sobre as coisas que vão acontecer daqui 5 minutos. A única coisa que a gente tem o controle é sobre a nossa mente, é sobre as nossas emoções, e ainda assim, eu ouso dizer aqui que a gente também não tem esse controle todo, porque, vamos ser sinceros, a gente tem que viver, a gente tem que respirar ali, a gente tem que ser humano, então vai ter momento que sim, você vai extrapolar, você vai dar um grito, você vai querer tacar alguma coisa em alguém, e tá tudo bem também, desde que você, né, calma, também não infrinja leis, mas de uma forma geral a gente é um ser humano, a gente vai falhar e tá tudo bem, a gente vai aprender com as nossas falhas ou com as falhas dos outros, e tá tudo bem também. Às vezes pro outro aquilo que você tá fazendo é uma grande falha, mas pra você tá sendo super feliz e é isso que importa. Às vezes pra você e pra todo mundo, nossa, você tem uma baita história legal, você tem a profissão dos sonhos, mas você não tá feliz, você não tá se encontrando naquilo e você precisa se reencontrar. Às vezes você vai
construir toda a sua vida, toda a sua carreira, seus filhos, seus sonhos, tudo, e você vai olhar para aquilo e vai falar, beleza, criei um império, mas eu não quero mais esse império. E também tá tudo bem, porque a gente não é obrigada a ficar com coisas que a gente não quer, só porque, enfim, sabe? Eu sei que existem muitas questões, tá? Que na parte social eu também me incluo nessa parte. Eu sei que é muito difícil a gente falar sobre sonhos, sobre questionamentos, sobre crise dos 20, às vezes, quando você tá passando por muitas fases complexas, principalmente financeiramente. Eu falo porque eu já tive épocas que eu era estagiária, trabalhava como empreendedora e ainda fazia alguns freelas no fim de semana, além da faculdade, né? Porque para ser estagiária eu precisava fazer a faculdade. Então, assim, além de tudo que eu tinha que viver, eu às vezes parava e falava, mano, eu não tenho tempo nem para pensar, nem para entender o que tá acontecendo. E aí você fica naquele caos de você não tem tempo para responder as perguntas que você tem na sua cabeça. Então, a única coisa que eu te dou, que eu posso te dar nesse momento, é a ideia de que calma, tá tudo bem, no fim das contas ninguém tem as respostas. Agora você pode achar que não tem as respostas porque tá trabalhando muito, porque não tem tempo para pensar nisso, ou porque você se sente na necessidade de fazer as coisas que alguém manda, seja os seus pais, seja a pessoa que é responsável por você, ou então seja pelo seu cônjuge, enfim. Mas de forma geral, gente, a gente nunca vai conseguir uma resposta para tudo, sabe? A gente nunca vai chegar num ponto que a gente não tem problemas, que a gente achou a solução de tudo ou que tá tudo resolvido, não existe. Todo mundo tá vivendo no improviso. Então, se essa quarta-feira aqui, sem ensaio nenhum, serviu para você de alguma coisa, né? Se eu puder te ajudar de alguma forma, é falando isso. Né, vou pedir para vocês também deixarem aqui nos comentários os tipos de vídeos que vocês querem ver, porque eu sou essa pessoa que vou pensar sempre em coisas mais reflexivas, mas a minha cabeça é meio biruta, então se o assunto aqui foi muito longe, teve muito devaneio, eu vou pedir para vocês, por gentileza, colocarem aqui nos comentários e me explicarem o que está acontecendo, o que eu posso melhorar, né? Queremos críticas construtivas aqui. Mas é isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês curtirem, se inscreverem, me tragam dicas também sobre o que vocês querem ver por aqui. Eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui embaixo, caso vocês queiram me conhecer um pouco mais. E, novamente, não fica tão encucado, as coisas não são 100% certas, a gente nunca vai arrumar uma resposta para tudo, a gente nunca vai achar um caminho perfeito, porque a vida é assim, as coisas acontecem no improviso, e acreditem em mim, gente, eu já conversei com gente mais velha, com gente mais nova, e todo mundo, ninguém tem a resposta para tudo, e eu te aconselho a fazer o mesmo. Pergunte para os seus pais, para os seus avós, para os amigos, para os seus primos, para todo mundo, pergunta se todo mundo já chegou numa conclusão, e eu tenho certeza que todo mundo vai falar para você que ninguém chegou numa conclusão. Então, é isso, que a gente consiga o nosso Hexa esse ano, né, que a gente ganhe da Escócia hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, gente, que eu vou editar esse vídeo que depois eu preciso assistir a Copa, né? Não adianta só ficar bonitinha, tem que assistir também.